Sabadão, solzão e hoje é dia de plantão. Salve, salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Estratégia Carreira Jurídica. Eu sou Bruno Terra, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de São Paulo, professora de Estratégia de Processo Civil e Direito do Consumidor. Um tempo atrás eu gravei um vídeo contando um pouco sobre o dia a dia de um juiz de direito. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui o link, vai lá conferir. Esse vídeo fez bastante sucesso, vocês gostaram muito desse formato de conteúdo e por isso eu decidi fazer a parte 2. Como é o dia a dia de um juiz de direito, parte 2, versão plantão judiciário. Eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber se o juiz tem que trabalhar nos finais de semana e nos feriados, ou seja, como que a justiça funciona nesses dias em que o fórum está fechado. E foi exatamente por isso que eu gravei esse vídeo. Vem comigo descobrir como é o dia a dia de um juiz no plantão judiciário. Meus amigos, a justiça não para nunca. O serviço prestado pelo judiciário, ou seja, a atividade jurisdicional, é ininterrupta. Isso, inclusive, está na nossa Constituição Federal, lá no artigo 93, inciso 12. Esse dispositivo estabelece que nos dias em que não houver expediente forense, funcionarão juízes em plantão permanente. Isso acontece porque algumas situações são muito urgentes e não podem aguardar até o próximo dia útil para serem apreciadas pela justiça. Por exemplo, imaginem que uma pessoa foi presa em flagrante no sábado de carnaval. O próximo dia de expediente é só na quarta-feira de cinzas, depois do meio-dia. Essa pessoa não pode ficar presa por mais de 5 dias sem que a prisão seja apreciada por um juiz de direito. E é exatamente por isso que existe o plantão judiciário. Cada tribunal regula internamente o funcionamento dos seus plantões. Eu vou contar aqui para vocês como funciona no Tribunal de Justiça de São Paulo, do qual eu faço parte, mas a disciplina é mais ou menos parecida nos outros tribunais. Aqui em São Paulo, o estado foi dividido em 56 regiões, cada uma delas é chamada de circunscrição judiciária, ou CJ, de forma abreviada. A CJ nada mais é do que um grupo de comarcas. Por exemplo, eu sou juiz titular da primeira vara de Iguape, e Iguape pertence à circunscrição judiciária de Registro, que abrange as cidades e comarcas da região do Vale do Ribeira. Aí o tribunal usa essa divisão em circunscrições para organizar os seus plantões judiciários. Como que funciona? Cada CJ faz uma lista com todos os juízes que trabalham naquela região, e aí a partir dessa lista cria-se uma escala de qual juiz vai trabalhar no plantão de cada fim de semana e cada feriado. Geralmente os juízes mais antigos podem escolher primeiro os dias em que eles querem fazer plantão, e os juízes mais novos vão escolhendo por último. E aí eu já sei o que você está pensando. Professor, mas o juiz é obrigado a trabalhar nos plantões? Poxa vida, estudei tanto para passar no concurso, para ter uma vida melhor e agora nem vou conseguir aproveitar o final de semana? Deixa eu te mostrar como foi o meu plantão de sábado e daqui a pouquinho eu já te conto se o juiz é ou não obrigado a fazer os plantões. Aqui em São Paulo, o plantão começa às 9 horas da manhã e vai até às 13 horas, podendo se estender por mais tempo em caso de necessidade. E desde a pandemia, os plantões passaram a ser feitos em teletrabalho, ou seja, o juiz e toda a equipe do judiciário e também os demais atores da justiça, Ministério Público, Defensoria, fazem o plantão em regime de home office. Eu gosto de começar o meu dia bem cedo, então geralmente entre 6 e 7 horas da manhã eu já acesso o sistema para conferir quais processos entraram para apreciação naquele dia. E falando nos processos, não é qualquer questão que pode ser levada ao plantão judiciário. Na verdade, a finalidade do plantão é apreciar medidas urgentes e a Corregedoria Geral de Justiça regulamenta quais são as matérias que se inserem na competência do plantão. Em geral, os casos mais frequentes do plantão são os criminais, prisões em flagrante e prisões em razão de mandado judicial, porque aí as pessoas presas são submetidas à audiência de custódia, e também pedidos de medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha. Outros casos também podem aparecer, como pedidos de cautelares criminais, busca e apreensão, prisão temporária, por exemplo, e também liminares cíveis ou contra a fazenda em geral, mas esses não são tão frequentes. O plantão de sábado foi bem tranquilo, entrou só um auto de prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico e também uma comunicação de prisão. Um caso interessante, inclusive, um mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná, e o delegado lá do Paraná veio aqui para o estado de São Paulo para dar cumprimento a esse mandado. E entraram também 4 pedidos de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Então, como entrou um flagrante e uma captura, eu precisei fazer 2 audiências de custódia.
Eu gosto de marcar as audiências a partir das 10 horas da manhã, assim dá tempo do cartório juntar a certidão de antecedentes do preso, deles passarem pelo exame de corpo de delito e também do Ministério Público e da Defensoria analisarem os casos e se prepararem para as audiências. E sempre que eu posto no Instagram que eu tô de plantão, né, que eu tô em casa fazendo plantão, vocês perguntam, professor, e aí, você faz plantão de bermuda, de chinelo? Galera, por favor, né, isso é uma questão íntima, vamos ter um pouco de respeito, né? Enfim, uma questão privada, é algo que eu vou levar pro meu túmulo, né? Então, parem de perguntar isso, por favor. Então, bora fazer as audiências de custódia do dia. Na audiência, além do juiz, atua um promotor de justiça e um defensor público, que representa todos os presos que não têm advogado particular. Se a pessoa tiver advogado e ele comparecer na audiência, aí a defensoria não participa. Então vejam, não é só o juiz que faz plantão, também tem plantão no Ministério Público e na defensoria, e na delegacia também, nem se fale, né, porque lá o plantão é todo dia, já que as delegacias funcionam 24 horas por dia. A primeira audiência de custódia foi daquele flagrante de lesão corporal contra a mulher. Nesses casos, o juiz precisa avaliar se a prisão em flagrante foi ou não regular e, na sequência, decidir se a pessoa vai sair em liberdade provisória, ou seja, vai responder ao processo solta, ou se ela vai ficar presa preventivamente. No caso dessa audiência, o custodiado era primário, então eu acolhi o pedido da defensoria e deferi a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas, comparecimento mensal no fórum, proibição de sair da comarca sem autorização judicial, dentre outras medidas. E esse caso teve um detalhe interessante que mostra bem aquela ideia, aquele conceito de ciclo da violência nos casos de violência doméstica contra a mulher. A vítima, na delegacia, disse que não queria medida protetiva, mas o promotor de justiça requereu a aplicação das medidas mesmo assim, e eu entendi por bem deferir. Em seguida, eu fiz a audiência de custódia da captura daquele mandado de prisão do Paraná. Nesses casos de prisão em cumprimento de mandado, a audiência é bem mais simples. Eu só verifiquei se a prisão foi irregular e se houve algum tipo de agressão, algum abuso por parte dos policiais no momento da prisão. Como aqui não é caso de flagrante, eu não preciso analisar o flagrante e nem se a pessoa vai ser solta ou vai ficar presa. Eu só homologo a prisão e encaminho o expediente para o juiz que determinou essa custódia. E aí, enquanto eu faço as audiências, o meu assistente, que faz plantão também junto comigo, vai analisando aqueles pedidos de medidas protetivas e vai também fazendo as minutas de decisão com base nos meus modelos, nos meus entendimentos. No geral, as medidas protetivas são deferidas, essa é a orientação do legislador, e aí no final das audiências eu confiro esses processos e essas minutas e assino as decisões. Mas e aí, será que o juiz é obrigado a fazer os plantões? Calma, não se desespere. Em tese, sim, o juiz é obrigado a trabalhar naqueles plantões em que ele for designado. Afinal, a jurisdição é ininterrupta, existe um interesse público aqui envolvido e alguém precisa trabalhar nesses plantões. Mas na prática, meus amigos, o que acaba acontecendo é que os juízes têm sim uma boa flexibilidade para escolher se eles querem ou não fazer os plantões. Isso porque os plantões judiciários são remunerados e a remuneração costuma ser bem atrativa, inclusive. Então, na prática, muitos juízes se interessam em fazer os plantões e até se disponibilizam para fazer os plantões daqueles colegas que preferem não fazer. Ou seja, na teoria, o juiz é sim obrigado a fazer os plantões. Mas na prática, como existem muitos interessados no plantão, é possível não trabalhar aos finais de semana e feriados, caso o juiz não queira. No meu caso, por exemplo, eu gosto de fazer os plantões, então eu sempre entro na escala e faço em média de 3 a 4 plantões por ano. E nem é muito, né? Bastante tranquilo. E eu também me inscrevi numa escala de substituição. Então sempre que um colega não pode fazer o plantão por qualquer motivo, eles consultam essa escala e passam o plantão para outro juiz interessado. Bora conferir como foi o plantão de domingo? Vem comigo. No domingo o plantão já foi bem mais puxado. Foram ao todo 4 flagrantes, 2 por tráfico de drogas, 1 pelo crime do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que é a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, e o último flagrante foi por lesão corporal contra a mulher. E num desses flagrantes o delegado pediu ainda a quebra de sigilo telefônico de 2 celulares que foram apreendidos com o preso, e eu decidi essa questão também na audiência. Além dos 4 flagrantes, teve ainda uma captura, ou seja, ao todo foram 5 audiências de custódia no domingo e teve também 3 pedidos de medida protetiva. Vocês estão vendo que esses são os temas mais comuns no plantão, né? Flagrante, prisão em cumprimento de mandado
e medida protetiva da Lei Maria da Penha. Isso é o que a gente geralmente encontra nesses plantões. E deixa eu contar rapidinho para vocês quais foram os desfechos dos flagrantes. No primeiro caso de tráfico de drogas, o preso já era reincidente, então eu decretei a prisão preventiva. No outro caso de tráfico, o sujeito era primário, mas ele foi flagrado com uma quantidade muito alta, muito grande de entorpecentes. Eram mais de 9.500 porções de drogas de variadas espécies, então diante dessas peculiaridades, eu também decretei a prisão preventiva dele. No caso da posse ilegal de arma de fogo, o custodiado também era reincidente, daí eu também decretei a preventiva. E por último, no caso de violência doméstica, o rapaz era primário, mas o detalhe aqui é que a vítima já tinha feito um boletim de ocorrência contra ele anteriormente e inclusive já havia medidas protetivas deferidas em benefício dela, ou seja, a rigor, esse sujeito teria praticado, além da lesão corporal, um segundo crime, que é o crime de descumprimento das medidas protetivas. E aí, nesses casos, eu também sempre decreto a preventiva, uma vez que as medidas protetivas não serviram para proteger a vítima. E é isso aí, meus amigos. Agora vocês já sabem como funciona a atuação do juiz nos plantões judiciários. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui nos comentários, compartilha com seus amigos, aproveita e já se inscreve aqui no canal.